E como vimos anteriormente, as coisas não estão muito boas para Park, já que seus familiares acabaram descobrindo que o lixo é na verdade fértil. Após esse pequeno momento interessante, o lixo humano volta para casa, onde liga para Some e acaba discutindo com a garota pelo que havia acontecido. E enquanto o figurante dava um chilique, a Ratazana inventa que sua sogrinha estava precisando de algo e desliga o telefone. Após isso, Park resolve dar uma checada em seus investimentos e percebe que sua situação estava indo de mal a pior, já que estava perdendo todo o seu dinheiro. Pouco tempo depois, o rapaz resolve afogar as mágoas em alguns drinks e acaba chorando enquanto pensava em nossa gata, e nessa hora, não satisfeito pelo que já estava acontecendo com ele, o lixo humano tem a brilhante ideia de ligar para Kang. E para nossa surpresa, a ligação é atendida e Park começa a contar tudo o que estava acontecendo e tem a cara de pau de pedir mais uma chance para a protagonista. Mas para o desespero de Park, quem estava do outro lado da linha era na verdade o ML, que ao ouvir toda essa baboseira diz algo com um tom irônico e deixa o figurante bastante descontrolado. E percebendo isso, Yu fala que ele agora era o namorado da protagonista e o figurante insiste em falar com nossa deusa magnífica. E como você já deve ter imaginado, o ML perde a paciência e resolve dar uma apavorada no verme, falando que dar um fim nele seria a coisa mais fácil do mundo. E que se o maluco tivesse a ideia de se aproximar de Kang novamente, nosso deus grego o mandaria para a cidade dos figurantes com uma passagem só de ida. Após falar o que queria, Yu desliga o telefone e vai até onde sua gata estava, enquanto tinha alguns pensamentos bastante interessantes que eu apoio totalmente que ele faça isso. Ao mesmo tempo, Park dá um chilique enquanto ficava falando que sua vida havia sido arruinada quando começou a se envolver com a cobra e que iria se divorciar da serpente quando sua mãe melhorasse. Enquanto olhava para o chão, o lixo vê um artigo sobre um seguro de vida antes de uma viagem e tem uma ideia bastante mirabolante que você já deve até ter imaginado qual é. F para a cobra. Longe dali, a lambisgoia conversava com sua amiga misteriosa enquanto cuidava da mãe de Park. Nessa mesma ocasião, acabamos percebendo que essa aí não tem mais salvação não. E enquanto ela batia um papo com o fake da protagonista, a garota é interrompida por Park, que aparece no local e pergunta como sua mãe estava. E após ouvir a resposta de sua esposa, o maluco resolve pôr seu plano em ação e comenta que como a garota estava trabalhando bastante, ele iria organizar uma viagem para o casal. E que por causa disso contrataria uma cuidadora para que os dois possam aproveitar um pouquinho. Ouvindo isso, sem ter noção de que sua vida estava em risco, a cobra fica bastante feliz e o lixo humano continua sua encenação. E por causa da comoção que Some estava fazendo por estar feliz, isso acaba chamando a atenção de algumas senhoras que interrompem a conversa do casal, perguntando se eles estavam atrás de alguém para cuidar da paciente. E ao ouvir a resposta do lixo, a mulher comenta que elas conheciam uma pessoa bastante responsável que havia cuidado muito bem de um paciente, possibilitando até sua recuperação. Ao ouvir isso, a expressão no rosto da Ratazana muda rapidamente, mas Park vai conversar com a velha e acaba ligando para tal pessoa. E vendo sua situação se complicando, a cobra tenta impedir que isso acontecesse, mas não consegue muito sucesso em sua tentativa. E enquanto seu marido tentava fazer seu plano dar certo, a lambisgoia tenta uma nova abordagem, mas também não consegue sucesso, já que Park diz que eles iriam até um local para a garota relaxar. Nessa hora, Some fica imaginando que seria descoberta caso a velha voltasse ao normal, já que sua sogrinha estava naquele estado por sua causa, pois ela havia abandonado a mulher no chão após a discussão e foi embora. À noite, a garota ainda estava paranoica e se perguntando sobre o que fazer, com uma expressão bastante inusitada em seu rosto. Pouco tempo depois, a enfermeira aparece no local para aplicar os remédios na paciente, mas a mulher acaba percebendo que havia algumas bolhas na seringa e fala que precisaria preparar outro medicamento. E como você já deve ter imaginado, isso acaba deixando a cobra intrigada, então ela resolve perguntar o porquê daquilo. E nossa figurante explica melhor a situação. E ao ouvir a explicação, Some tem uma ideia bastante sombria e faz uma expressão sinistra. E com a saída da enfermeira, a garota pega a injeção defeituosa e vai até sua sogrinha, e nessa hora a mulher acaba acordando e entra em choque ao se dar conta do que estava prestes
prestes a acontecer. Percebendo que a velha havia acordado, a lambisgoia diz que já tinha aturado aquilo por muito tempo e fala para a mãe de Park dormir novamente e enfia a agulha no braço da velha, que começa a chorar. Nessa hora, a psicopata se aproxima do ouvido da sogra e comenta que ela iria de Americanas de qualquer jeito e aplica o remédio cheio de bolha enquanto fazia uma expressão de felicidade. E meu amigo, essa aí já tinha que estar, era no hospício ou na cadeia. F para a velhinha figurante. Nessa hora aqui, você até sente um pouco de pena da coroa, mas acaba lembrando que a mãe e o filho não prestam e esse sentimento acaba passando. Na manhã seguinte, Park recebe um pacote misterioso contendo todas as conversas que a ratazana teve com a protagonista pelo número misterioso e fica bastante irritado enquanto lia as mensagens e acaba percebendo a parte que sua esposa fala que não via a hora de sua sogra ir de Americana. E com isso ele fica imaginando que a garota era bastante ingrata, já que em sua cabeça sua mãe havia tratado Somi muito bem. Após isso, o lixo fica ainda mais motivado a se livrar de sua esposa e vai até seu carro fazer os preparativos para seu plano. E caso você esteja curioso sobre isso, aparentemente o maluco cortou os freios do veículo. E após fazer o que queria, o rapaz dá um sorriso malicioso enquanto diz que estava tudo perfeito e fica imaginando que tudo acabaria no dia seguinte e ele ganharia bastante dinheiro. Pouco tempo depois, Park manda uma mensagem para Somi avisando que a viagem seria no próximo dia. Ao mesmo tempo, em outro lugar, nossa Aifu tenta entender o que estava acontecendo, já que as coisas não estavam indo da forma que ela havia imaginado e fica se perguntando o que o lixo estava pensando. Nessa mesma ocasião, a garota acaba lembrando de sua vida passada, onde ela passou por maus bocados na mão da sogrinha, mas dessa vez era a cobra que iria passar por aquilo. E enquanto Kang ficava imaginando que algumas coisas que aconteceram na outra vida também se repetiram nessa, nossa deusa magnífica acaba lembrando que pouco antes de perder sua vida, ela escutou os dois lixos falando sobre um certo seguro de vida. E como você já deve ter imaginado, a protagonista finalmente entendeu o plano do figurante, mas antes de fazer qualquer coisa, a garota recebe uma mensagem no celular e vai olhar quem era. Nessa hora, a senhorita faz uma expressão de espanto e acabamos descobrindo que Kang recebeu uma notificação de obituário. Mas para entendermos melhor o que está acontecendo aqui, voltaremos algumas horas antes dessa mensagem ser recebida. E depois de fazer os preparativos para seu plano, Park vai tomar alguns drinks enquanto mexia em seu computador. Pouco tempo depois, seu telefone toca e o lixo vai ver quem era, e ao atender o telefone, Park percebe que era seu pai, e nessa hora o velho chama o rapaz de inútil e manda ele ir até o hospital, enquanto diz que sua mãe havia falecido. Ouvindo isso, o maluco entra em choque e acaba esquecendo o que tinha feito no carro e vai rapidamente no veículo até o local. No caminho, Park acaba pensando em várias coisas e se irrita por causa do trânsito que estava lento à sua frente. E como nosso figurante estava em alta velocidade querendo chegar o mais rápido possível no hospital, ele é obrigado a pisar no freio e ao fazer isso, nosso figurante acaba lembrando o que ele tinha feito mais cedo. Nessa situação, o lixo tenta desviar para não bater no caminhão à sua frente e acaba colidindo contra a mureta da ponte e perdendo a consciência. Pouco tempo depois, Park recobra os sentidos e fica agradecido por ainda estar vivo, enquanto fica se perguntando o que havia acontecido e que ele precisava ir até sua mãe. Mas como o karma do verme é bastante grande, o incêndio tem início e o carro de Park acaba explodindo com ele dentro. E enquanto o rapaz virava churrasco, ele de alguma forma consegue pular no mar, mas aparentemente perde a vida do mesmo jeito. E o bizarro dessa parte aqui é que mesmo indo de Americanas, o maluco não consegue parar em pensar em dinheiro. E isso teria sido trágico se não fosse cômico. Mais tarde, acabamos descobrindo que Park realmente foi de comes e bebes e no funeral do rapaz com sua mãe, Tommy, estava bastante desesperada por ter perdido seu marido, enquanto fingia estar mal por perder sua sogrinha também. Nessa ocasião, todos que estavam no local começam a sentir pena da lambisgoia por ver o quão desesperada a mulher estava. Com isso, o
marido da falecida manda a garota ir até outro quarto descansar um pouco. E seguindo o conselho do velho, some, vai até outro local e chegando lá, a cobra duas caras retira sua máscara e acabamos descobrindo que essa maluca estava fingindo estar triste esse tempo todo. E eu confesso que eu realmente tinha acreditado nisso. Nessa mesma ocasião, é mostrado que Some havia descoberto que Park havia mexido no carro e que também havia feito um seguro de vida apenas em seu nome. E após pensar nisso, Some fica aliviada por aquilo ter acontecido com seu marido lixo e não com ela. Mais tarde, a protagonista vai até o funeral, mas Hae-young e Rei comenta que não estava vendo a cobra em nenhum lugar. E já de frente com a foto dos dois, a garota faz uma expressão de tristeza enquanto lembra do momento que recebeu a notícia do ocorrido. Em seguida, Ji-won demonstra sua condolência enquanto deseja que mãe e filhos sejam felizes na outra vida, mesmo não merecendo isso, e que aqueles eram os últimos sentimentos de sua antiga nora. Ao mesmo tempo, o marido da falecida vai até a ratazana e diz que precisaria ir ao banheiro e manda a mulher voltar até lá se já estivesse mais calma. E com sua saída, a cobra prepara seu visual novamente e põe sua máscara de viúva desconsolada e volta para o funeral. Nessa hora, a raposa dá de cara com nossa deusa magnífica e tenta fazer uma cena perguntando o motivo da garota estar ali. E como você já deve ter imaginado, sua atitude deixou Hae-young bastante irritada, mas a protagonista não deixa sua amiga enxugar o chão com a cara da lambisgoia e diz que elas estavam ali apenas para se despedir. Ouvindo isso, Some faz uma expressão bastante exótica enquanto lembra da humilhação que passou da última vez e que estava assim por causa da garota. E nossa deusa magnífica, toda plena, não dá a mínima para a cobra e fala que já estava indo embora. Então Some começa a pensar besteira novamente e resolve passar mais um pouquinho de vergonha e fala que sua vida estava daquele jeito por causa de Ji-won e que a garota estava tendo um caso com seu marido. Nessa hora, a protagonista olha para a moça com uma expressão de desgosto e fala que nada daquilo tinha relação com ela. Então Hae-young entra na brincadeira também e eu quase me acabo de rir nessa hora com a encenação da amiga da protagonista que faz isso enquanto fica imaginando que não deixaria a ratazana pôr a culpa em Kang. E percebendo que seu plano não estava dando certo, Some ameaça chamar a polícia, alegando que o comportamento de Hae-young era um desrespeito aos falecidos e uma tremenda falta de educação. Ouvindo isso, Kang perde a paciência e confronta a cobra e revela que na verdade nossa waifu era a tal amiga misteriosa e que tinha provas que Some havia abandonado sua sogra. Mas a situação se torna ainda mais interessante com o aparecimento da polícia no local. E Some, percebendo isso, chama os dois policiais até onde estava e manda eles prenderem nossa waifu por ter matado seu marido. Mas, para nossa surpresa e desespero da lambisgoia, o policial dá voz de prisão para ela e diz que a garota estava sendo presa por suspeita de ter acabado com a vida de sua sogra. Nessa hora, Some faz uma expressão de espanto e dá um chilique falando que não fez nada daquilo. Ao mesmo tempo, a protagonista fica sem entender o que estava acontecendo ali. Então o policial fala que alguém havia visto a ratazana cometendo o delito e nessa hora acabamos descobrindo que quando a maluca cometeu o crime, um dos pacientes ou a enfermeira viu tudo. Meu amigo, esses acontecimentos finais foram a reviravolta mais insana que eu vi até agora. E caso você queira apoiar o canal com qualquer valor, deixe seu valeu demais. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente. E sobre os novos capítulos, eu curti bastante o desenrolar desses novos acontecimentos, já que várias coisas aconteceram em seguida, sem falar da reviravolta mais insana que aconteceu até agora. Então comenta aí a opinião de vocês sobre esses novos acontecimentos. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima.